Boa noite. Mais uma vez é um prazer estar com os irmãos, né? Poder compartilhar a palavra do Senhor num dia alegre como esse, quando nós vemos duas moças tão jovens, né, confessando publicamente a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Então, isso fala para mim de uma verdade: Deus continua falando. Deus continua convidando. E ainda que a mensagem do Evangelho esteja tão fora de moda, não é? É loucura para os que perecem. Mas para nós que cremos em Cristo, o Evangelho é poder de Deus e sabedoria de Deus, não é? Você que veio a convite do seu amigo, seja bem-vindo. Que a mensagem do Evangelho possa de fato falar ao teu coração. O Evangelho é o poder de Deus que pode transformar a sua vida nesta noite. De fato, você seja abençoado pela mensagem do Senhor. Boas novas, alegres novas. Eis aqui vos trago novas de grande alegria. Foi assim que os anjos disseram aos pastores. Nós podemos dizer da mesma maneira: eis aqui vos trago novas de grande alegria. Cristo Jesus salva o pecador. Não é? Nós vamos ler hoje à noite em Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 5, a partir do versículo 12. Perdão, capítulo 4, Hebreus 4 e 12. E diz assim a palavra do nosso Deus: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Não há criatura alguma encoberta diante dele, antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firme a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no tempo oportuno. Somente esses versículos por enquanto. Que Deus de fato abençoe a sua palavra aos nossos corações. A palavra de Deus conta a história, e eu quero recordar na introdução dessa mensagem, de 4 amigos que, sabendo da presença do Senhor Jesus na cidade deles, então vão até a casa do seu amigo que tinha uma enfermidade, era um homem paralítico, não podia levantar da sua cama, e eles fazem um esforço de levar aquele amigo até o Senhor Jesus Cristo. Eu não sei o quanto que o seu amigo se esforçou para que você estivesse aqui hoje à noite, né? Mas talvez ele mandou um recado no zap, talvez ele fez uma visita, uma ligação, ou até ele te prometeu que depois vai te levar para tomar um sorvete, né? O importante é que você está aqui. E aqueles 4 amigos levaram aquele homem paralítico até a presença do Senhor. Eu não vou entrar nos detalhes, mas tinha muita gente, a casa estava cheia, eles não conseguiam chegar até o Senhor Jesus, então subiram no telhado, abriram um lugar, desceram aquele homem. E o que nós queremos notar aqui, primeira coisa, Cristo olhando para aqueles 4 e olhando para o paralítico, viu a fé deles. Deus conhece o coração.
O Senhor Jesus, o Espírito de Deus que está entre nós nesta noite, conhece o teu coração. Conhece a fé dos teus amigos que te trouxeram aqui. E eu sempre falo, irmãos, que a tarefa daquele que prega, ela tem que ser corroborada, ela tem que ser ajudada por cada um de nós, em oração, em intercessão, em batalha, por aqueles que aqui estão, que ainda estão longe de Deus, ainda estão mortos em ofensas e pecados. Você os trouxe até aqui, você trouxe um amigo, então agora ore por ele, interceda em silêncio, aonde você está, para que a mensagem do Evangelho possa alcançar este coração, que o Espírito Santo de Deus tenha toda a liberdade de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então, Cristo, vendo a fé deles, dos amigos e do paralítico, disse ao paralítico: perdoados estão os teus pecados. Mas diz a Bíblia naquela passagem que havia ali alguns religiosos, e eles começaram em seus corações a murmurar contra Cristo e dizer: quem é este que perdoa pecados? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E, de certa forma, eles estavam certos. O único que tem poder para perdoar pecados é Deus. O que eles não compreendiam é que ali estava o próprio Deus, Emanuel, Deus conosco, o Senhor Jesus Cristo. Aquele que conhece todas as coisas, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra para perdoar pecados. E Cristo, conhecendo também o coração deles, Cristo conhecia a fé dos que criam, e Cristo conhecia o coração daqueles que murmuravam, daqueles que criticavam. Que você tenha vindo aqui hoje à noite com uma intenção sincera de conhecer a Deus. Que a sua motivação não seja vir aqui para criticar, mas que você abra o coração hoje à noite, porque Deus conhece, Cristo conhece o teu coração. E há tempo de mudar isso. Então, se você veio aqui com uma intenção ruim, há tempo de mudar. Há tempo de agora, então, eu quero atentar, eu quero considerar. E Cristo, vendo a murmuração daqueles homens, perguntou: o que é mais fácil? Dizer para esse homem: perdoados estão os teus pecados, ou levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa? E Cristo disse: para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E na mesma hora, aquele homem foi curado da paralisia. Mas qual foi a coisa mais importante, o mais valiosa que aquele homem recebeu? A cura da sua enfermidade ou o perdão de pecados? Claro que é o perdão de pecados. E é sobre isso que nós queremos falar nesta noite. No texto que nós lemos da misericórdia de Deus. Versículo 16 diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. É claro que o texto aqui está sendo escrito a irmãos, mas eu quero aplicar estes versículos ao Evangelho. A misericórdia de Deus, assim como a graça de Deus, pode ser manifesta mais uma vez neste lugar hoje à noite. A graça salvadora de Deus, Deus nos dando algo que nós não merecemos: perdão de pecados, esperança de vida eterna. A misericórdia de Deus, Deus nos poupando do castigo que é nosso por merecimento, porque o salário do pecado é... essa é a nossa parte por natureza. Deus colocou todos debaixo do pecado para usar de misericórdia para com todos. Em Adão, todos nós morremos. Em Adão, todos nós morremos. Mas em Cristo, todos nós podemos ser vivificados. Mas se o salário do pecado é a morte, o texto continua: o salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna. A morte é o pagamento pelos nossos pecados. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estão aquém, não podem alcançar a perfeição e a glória de Deus. Todos
de igual modo. Não há diferença. Olhou Deus desde os céus para os filhos dos homens, o que ele encontrou? Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Todos se extraviaram, todos se corromperam, todos são pecadores. E de fato, o que nós temos aqui em Hebreus é que só Cristo, somente o Senhor Jesus Cristo pode interceder por nós junto ao Pai. Ele é o nosso sumo sacerdote. Aquele que pode fazer essa intercessão. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Sabe, nós devemos dar graças a Deus, porque Deus colocou todos debaixo de uma mesma linha. Em Adão, todos morreram. Em Adão, todos pecaram. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. E talvez você pense, olha, mas eu não tenho culpa do pecado de Adão. Quando Deus coloca todos debaixo de uma mesma linha, nós vemos a graça, a misericórdia e a sabedoria de Deus. Porque quando Deus coloca toda a raça humana debaixo da consequência do pecado de um só homem, Ele pode também salvar toda a raça humana pela obediência de um só. É isso que Romanos 5 fala. Se por um homem, pela desobediência de um, reinou a morte, pela obediência de um, reina a vida. Por Jesus Cristo. Então Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Acheguemos. O versículo 16 começa dessa maneira. Nós não vamos olhar com cuidado o versículo 12, 13, 14 e 15, nosso tempo não permite, mas o versículo 16 diz: acheguemos-nos. O perdão do pecado depende de uma atitude sua. É claro, tudo Cristo já tem feito e com perfeição. Às vezes nós cantamos, Deus com isso satisfeito dá-nos a salvação. A salvação não é por obras, a salvação não é por aquilo que nós fazemos, mas nós precisamos nos chegar a Deus. Nós precisamos atentar para a mensagem do Evangelho. O profeta Isaías ele diz: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Eu não sei qual a tua condição hoje à noite, eu não sei qual a sua disposição hoje à noite, mas pare um pouco para ouvir a mensagem do Evangelho, para atentar, para considerar, para tentar entender, para permitir que o Espírito Santo de Deus possa, de fato, convencer você, levá-lo ao entendimento, ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus, que todos cheguem ao arrependimento, ao conhecimento da verdade. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Ele quer que o ímpio se converta. Deus não quer que você continue morto em ofensas e pecados. Mas certamente, pela palavra de Deus, nós sabemos, é a vontade de Deus que você chegue ao arrependimento e à fé no Senhor Jesus Cristo. Os versículos anteriores falam: não há criatura encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem nós temos de tratar. Um dia você vai estar face a face com Deus. Um dia você vai ter que tratar com esse mediador. Então, você tem a oportunidade de hoje se achegar a Deus em arrependimento e fé, ou então um dia você vai se achegar de qualquer jeito e vai ter que tratar com Deus. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como que você vai fazer quando você estiver face a face com Deus? Quais serão as tuas desculpas? Quais serão as tuas justificativas? Provavelmente você já ouviu o Evangelho,
A Bíblia diz que o homem, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificou como Deus. E Deus os entregou às suas paixões. É isso que o mundo oferece: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida. É isso que o reino deste mundo tem. É isso que Satanás, o príncipe deste mundo, te oferece, porque ele vem roubar, matar e destruir. Agora Deus está propondo a vida, o perdão, está dizendo: acheguemos-nos. Você precisa desejar a misericórdia de Deus. O Senhor Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Será que você não sente o peso do teu pecado? Será que você não percebe a tua culpa, a tua vergonha? Você não está cansado deste mundo de pecado, de uma vida sem significado, de uma vida vazia em vaidades, sem esperança, sem conhecer o amanhã, sem ter uma esperança de vida eterna com Deus? Isso não te incomoda? Adão, quando pecou contra Deus lá no jardim, a Bíblia diz que quando ele ouviu a voz de Deus, ele se escondeu, envergonhado e com medo. Talvez é isso que você tem feito até o dia de hoje, escondendo-se de Deus, escondendo-se nas trevas do pecado. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. O homem se esconde, o homem foge, o homem se justifica. Mas nada disso pode resolver a situação com Deus. Acheguemos a presença deste Deus maravilhoso. À medida que você se aproximar de Deus, a luz da palavra de Deus vai iluminar a sua vida e você vai perceber a sua condição de pecado e a necessidade do perdão de Deus. Romanos 10:9: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Esta é uma promessa: se com a tua boca confessares e em teu coração creres, serás salvo. Aquele carcereiro perguntou para Paulo: olha, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Cristo disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Quem ouve, quem crê. Acheguemo-nos. Não adianta você vir até aqui os bancos apenas. Que bom que você veio. Nós estamos felizes que você veio. Nós queremos que você volte outras vezes. Mas nós não queremos que você venha apenas como um amigo que aceitou um convite, que tem prazer em ouvir a palavra de Deus, que tem prazer em cantar os cânticos. Nós queremos que você venha como um irmão que está em comunhão com essa igreja, porque foi redimido, foi comprado, foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Acheguemo-nos a Ele. A confiança aqui: todo aquele que vem a mim, disse o Senhor Jesus, de maneira nenhuma o lançarei fora. Deus não despreza, Deus não rejeita, Deus não faz acepção de pessoas. Ele é de fato em Cristo o caminho, a verdade e a vida. Acheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, junto ao trono da graça. É claro que, como nós cantamos muitas vezes na ceia do Senhor, bendita é a cruz de Cristo, santíssimo lugar, na sua sombra santa eu quero descansar. E como eu encontrei descanso aos pés da cruz? Como
bom que o sacrifício de Cristo é significativo para nós, é importante para nós, mas nós nos aproximamos hoje de um homem assentado na glória. Nós nos aproximamos de um homem glorificado, aquele que foi rejeitado pelos homens, desprezado pelos religiosos. Deus o fez Senhor e Cristo. A multidão diante de Pilatos dizia: fora daqui com este, não queremos que ele reine sobre nós. Crucificam, crucificam, que o sangue dele caia sobre as nossas cabeças. Rejeitado pelos homens, sofreu a violência dos soldados, a hipocrisia dos religiosos que com mentiras levaram a julgamento, a indiferença da multidão que passava e meneava a sua cabeça, zombando, rindo. Foi rejeitado pelos homens, mas foi recebido por Deus. No dia do batismo do Senhor Jesus Cristo, uma voz se ouviu dos céus: este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. É diante dele que você deve se aproximar hoje à noite, diante de um homem assentado na glória, que veio as partes mais baixas da terra. Ele se encurvou, ele se inclinou, ele se humilhou, diz a palavra de Deus. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhando-se, esvaziando-se, foi achado na forma humana, e como homem foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas ele não ficou naquela cruz. Foi sepultado, colocado num sepulcro novo. E logo no domingo pela manhã, aquelas mulheres foram bem cedinho, mas já não encontraram o Senhor ali, assim como ele havia anunciado. Morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Por que vocês estão buscando aquele que vive no meio dos mortos? Ele não está aqui. Depois o Senhor Jesus apareceu aos discípulos, depois apareceu a muitos irmãos, ficou por 40 dias entre os irmãos e foi elevado até os céus. E quando ele foi elevado, e quando a nuvem o encobriu, os anjos vieram e disseram: por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir aos céus, ele virá outra vez e vos levará. Acheguemos diante daquele que está assentado no trono da graça. Hebreus 2:9 diz assim, falando a respeito do Senhor Jesus Cristo. Hebreus 2:9: vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos os homens. Cristo está coroado de glória e de honra. Deus aceitou, Deus recebeu, Deus aprovou o sacrifício de Cristo. Por isso, meus irmãos e meus amigos, hoje à noite, Deus é justo e justificador de todo aquele que tem fé em Jesus Cristo, porque o sacrifício foi aceito, foi suficiente. Deus se agradou de tudo aquilo que o Filho fez, de tudo aquilo que Cristo fez enquanto esteve aqui na terra, e foi recebido lá nos céus. Mais uma vez eu quero destacar essa palavrinha no versículo 16: cheguemos, pois, com confiança, ou confiadamente. Eu não sei o que você tem vivido até hoje. Agora, o mundo vai de mal a pior. Não sei o que você já provou, o que você já fez, até onde você já foi. Estou falando de pecados, da maldade, da imoralidade, da vaidade dessa vida, da religiosidade. Eu não sei até onde você foi. Da avareza, do orgulho, da idolatria, da violência. Eu não sei que vida você tem levado, mas a verdade é que Deus não rejeita e Deus perdoa todo o pecado.
te condena ao lago de fogo. Mas todos os outros pecados, todos os outros erros, em pensamento, em palavras e em atitudes, todos eles, o sangue de Cristo é poderoso para perdoar e purificar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Você pode chegar confiadamente. Ele pode perfeitamente perdoar os teus pecados. Cristo é um amigo que está vivo. E porque está vivo, e porque intercede por nós, pode perfeitamente perdoar os teus pecados. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E assim Ele pode perdoar você dos teus pecados. O final do versículo diz: para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Nós não precisamos temer nos aproximar de Deus. É claro que nós entendemos quem é o Senhor, nós devemos nos aproximar com reverência, nós devemos nos aproximar entendendo que Ele é santo, 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 que Ele habita nos céus, nós estamos aqui na terra. Nós devemos nos aproximar em atitude de humildade, de humilhação, de obediência. Mas nós vamos sempre encontrar um Pai pronto a nos receber, pronto a nos abraçar, pronto a nos perdoar. Lembra do filho pródigo, o filho esbanjador, que deixou a fazenda do seu pai porque não queria viver debaixo da autoridade e da disciplina do seu pai? Então ele vai, ele pega a metade dos bens, a herança que era dele, e ele vai para uma terra longínqua, e ele desperdiça todos os seus bens ali, e ele se encontra numa situação miserável, apacentando porcos e querendo comer a comida dos porcos, e ninguém lhe dava nada. Mas em um determinado momento, diz a Bíblia, que ele caiu em si, e ele tomou uma atitude. Ele disse: eu vou me levantar, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou dizer para o meu pai: pai, pequei contra Deus, pequei contra o Senhor, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E ele fez. Está vendo como você precisa se achegar, você precisa tomar uma decisão. A salvação é uma escolha. No Velho Testamento nós vemos o homem de Deus dizendo: hoje te proponho a vida e a morte, o bem e o mal, escolhe pois a vida para que vivas. Até quando você vai ficar cocheando em dois pensamentos? Se Cristo pode perdoar pecados, então achegue-se a Cristo, confie nele. Agora, se o mundo é que traz alegria e prazer, vai para o mundo. Falo isso com todo o amor que nós temos por cada um de vocês, mas é uma escolha. Você tem o direito de escolher. Na verdade, você tem a responsabilidade de escolher. O filho não paga pelo erro do pai, o pai não paga pelo erro do filho. A alma que pecar, esta morrerá. É individual, é sua a responsabilidade de escolher. Você pode escolher estar ao lado de Cristo, confiar nele, sabendo que Ele tem todo o poder para perdoar os pecados e sabendo que Ele nunca vai te desprezar, te rejeitar, como aquele pai, que quando aquele filho levanta-se e vai ter com o pai corre para ele, e ele não tem tempo nem de falar tudo aquilo que ele treinou. Ele diz: pai, pequei contra Deus, pequei contra o Senhor, e o pai já abraçou. Filho, você está perdoado. Roupa nova, sandália nos pés, anel no dedo, mata o bezerro cevado, vamos fazer um churrasco, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Assim é o nosso Deus, pronto a perdoar. Confiadamente nós podemos nos aproximar, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça, acharmos socorro
encontrarmos em Deus tudo aquilo que nós precisamos. E notem que aqui está dizendo de receber, de achar. Não está falando de conquistar, de merecer. Muitas pessoas se aproximam de Deus querendo merecer, querendo ganhar, querendo dizer, olha, Deus tem que ver o quanto eu sou bom. Deus tem que ver as minhas boas obras. Deus é obrigado de me abençoar porque eu tenho feito isso ou aquilo outro. E nós sabemos que não é pelas obras. Pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Tito 3:5, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, não por obras. Você precisa entender isso, você não pode fazer nada para a sua salvação, você está morto em ofensas e pecados. Mesmo os teus amigos que te trouxeram não podem fazer nada além de orar em teu favor, de interceder, além de trazer você. Aquele que pode perdoar pecados é Cristo Jesus. Os 4 amigos daquele homem paralítico não podiam fazer nada além de levar o paralítico aos pés de Cristo. Mas Cristo pôde perdoar-nos os pecados. Cristo pôde sarar aquela enfermidade, porque Ele tem todo o poder. E é isso que nós encontramos na palavra de Deus, não por obras de justiça que tenhamos praticado, mas segundo a misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele quis. Descanse em Deus. Para de trabalhar para a sua salvação. Para de querer ganhar, de querer conquistar. Você não pode. Entenda essa verdade. Há muitas coisas que devem ser feitas depois da salvação. As boas obras em Cristo são o resultado da salvação. E nós devemos fazer boas obras em Cristo. Mas boas obras não salvam, Cristo salva. Depois do novo nascimento, então agora eu tenho condições de realizar boas obras, obediente à palavra do Senhor. Deus está separando um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Mas não são as boas obras que salvam, que perdoam, que traz nova vida. A vida abundante que Deus tem para cada um de nós. Mas ele fala ainda no finalzinho do versículo, a fim de sermos ajudados, de sermos socorridos em tempo oportuno, ou numa ocasião oportuna. Quando que é o tempo oportuno para a salvação? Qual é o dia aceitável da salvação? É o dia do amigo? É 4 de fevereiro? Qual é o dia de ser salvo? Hoje. Hoje é o dia de salvação. Deus tem te dado a graça de você viver até o dia de hoje. Deus tem te dado a graça de você ouvir o Evangelho até o dia de hoje. Então hoje é o dia aceitável. Hoje é dia de salvação para você que ainda está longe de Deus por causa dos teus pecados. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se você tem ouvido a voz de Deus, se você tem ouvido o Espírito Santo falar ao teu coração, não endureça o teu coração, mas deixa o Espírito de Deus te convencer, te ensinar. 2 Coríntios 6, 1 e 2 diz assim: e nós vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz: ouvi-te em tempo aceitável, socorri-te no dia da salvação. Eis agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação.
não é amanhã. Talvez vamos ouvir sobre isso no domingo à noite, na semana que vem, no próximo estudo evangelístico lá na minha casa, talvez um outro encontro com o meu amigo, ele vai me falar do Evangelho, talvez uma mensagem no WhatsApp. Eu não sei se você vai ter essas outras oportunidades. Nem você mesmo pode dizer se você vai ter outras oportunidades. Então hoje é um dia aceitável, hoje é dia de salvação. Porque hoje o poder de Deus se revela no Evangelho, trazendo salvação a todo aquele que crê. Essa é a mensagem do Evangelho. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por que razão você vai morrer nos seus pecados? Muitas vezes eu me faço essa pergunta quando eu vejo pessoas dando as costas para o Evangelho. É triste, né? Quando nós entendemos que, mesmo tendo ouvido, mesmo lendo a palavra de Deus, mesmo sendo anunciado com tanta fidelidade e simplicidade, o Evangelho não é nada. É simples, uma mensagem simples. Deus salva o pecador. Mas muitas pessoas viram as costas para o Evangelho, mesmo conhecendo o amor de Deus, mesmo tendo ouvido falar de Deus e da salvação que Ele proporciona em Cristo Jesus. E como é triste ver essas pessoas caminhando para uma condenação eterna. Por que razão morrereis? Pergunta a palavra de Deus. Se Cristo tem feito tudo, se Cristo pagou o preço, que nessa noite você possa de fato entregar a sua vida a Jesus Cristo. Eu vou terminar com o texto de 1 Pedro 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. A vida de Cristo é para mim a certeza de que eu não vou morrer eternamente. Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Porque Ele vive, eu sei que eu vou viver juntamente com Ele eternamente. E porque Cristo vive, eu e você, se cremos em Cristo, podemos ter uma vida agora de significado. Você sabe o que é uma vida que vale a pena viver? Você sabe o que é uma vida que no final dela tem uma recompensa? Você sabe o que é vida abundante? O mundo tem a sua ideia de vida plena, de vida de felicidade, de vida abundante. Mas a Bíblia diz que Cristo veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. E sabe, meus irmãos e amigos, hoje à noite, essa vida abundante começa agora, se você crer no Senhor Jesus Cristo. Uma vida cheia de significado. Uma vida feliz. Uma vida de contentamento, uma vida do conhecimento, agora podendo ter o conhecimento de Deus. E esperar aquele dia quando Ele virá para nos buscar. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas, há muitos quartos. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Não há esperança melhor. Você vai estar com Cristo. Ele é para você o sumo sacerdote, aquele que intercede por você. Ele é aquele que perdoa os teus pecados. Ele é o seu Senhor e o seu Salvador. Paulo, escrevendo uma das cartas, ele diz: eu não quero que vocês sejam como os demais, que não têm esperança.
Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados e assim estaremos para sempre com o Senhor. Isso é uma vida de significado, uma vida que aguarda esse dia maravilhoso. E enquanto nós aguardamos o dia da vinda de Cristo, nós servimos, nós pregamos, nós adoramos, nós trabalhamos, nós nos gastamos e nos deixamos gastar em nome do reino, em prol do Evangelho. E é por isso que você está aqui hoje, porque um amigo seu fez um esforço, pensou em você, lembrou de você, para que você estivesse aqui aos pés de Cristo. Não deixe essa oportunidade passar. É aos pés de Cristo que você pode receber o perdão. É aos pés de Cristo que você pode pedir: Senhor, salva-me. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem compaixão de mim. A nossa condição por natureza é terrível. Mas Cristo quer mudar tudo isso. Cristo quer nos dar o perdão dos pecados, uma vida eterna, uma vida que começa agora. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e todo aquele que crê na tua casa. Eu sei que você tem outros amigos. Eu sei que talvez você tenha filhos, pais, parentes, pessoas que você ama. E você precisa resolver a sua condição com Deus para que você possa levar essa mensagem a outros. O Senhor Jesus esteve numa terra dos Gadarenos e livrou um homem de uma legião de demônios. E aquele homem, no final daquilo, quando Cristo foi expulso daquela terra, porque os demônios foram para os porcos e deu um prejuízo. Não vou entrar em detalhes, já passei do tempo, me desculpa, eu quero só contar isso. E aquele homem agora, que antes morava entre os sepulcros, e se cortava, e era endemoniado, estava à margem da sociedade, foi achado são, vestido ao lado de Cristo. Vocês conhecem a passagem? E quando Cristo foi expulso daquela terra, aquele homem chegou para Cristo e disse: olha, eu quero ir com o Senhor. E Cristo disse: vai para os teus, vai para os da tua casa e conta quão grandes coisas lhe fez o Senhor. Conta para eles da graça de Deus. Conta para eles como Deus foi misericordioso com você. Conta para eles que Deus te libertou e que você agora tem o perdão dos pecados, não somente livre da legião de demônios, mas tem o perdão dos pecados em Cristo Jesus. Como seria bom se nessa noite você pudesse agora, redimido, lavado, perdoado, chegar na sua casa, chegar para os seus amigos e contar para eles: eu encontrei o Salvador, eu encontrei o Messias, eu encontrei aquele que tem poder para perdoar pecados. Vamos nos achegar a Ele também. Corramos para Cristo, vamos nos esconder nele, vamos viver uma vida nova para a honra e glória daquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Que Deus tenha misericórdia da sua vida, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe o amigo que te trouxe nesta noite. Amém.